O gás oxigênio, ou O2, é um elemento químico transportado na corrente sanguínea e cujo transporte é feito principalmente pelas hemácias. Este gás é essencial para o processo de respiração celular e sua ausência pode levar a uma condição patológica chamada de quê? Né? Então, se eu tiver uma diminuição, uma ausência desse gás oxigênio, eu vou ter uma condição chamada de apoptose. Apoptose é um suicídio celular. A célula se programa para morrer para um benefício do próprio corpo, como, por exemplo, as células que juntam os nossos dedos durante o período gestacional. Né? Elas precisam morrer para que os dedos sejam separados. E aí a gente tem a liberação dos dedos das mãos, por exemplo. Elas morrem por apoptose para um bem maior de quem? Do seu próprio corpo. A difusão é um tipo de transporte. O próprio gás oxigênio, ele se movimenta, né? ele migra para dentro da corrente sanguínea, do alvéolo para a corrente sanguínea através da difusão. Mas não é isso que a gente perguntou. A gente perguntou sobre a diminuição ou ausência, vamos lá, do gás oxigênio. Hipovolemia, hipo é diminuição, só que volemia tem a ver com volume. Volume de quê? Volume do sangue. Então imagina só que eu tenho uma diminuição do volume sanguíneo. Eu tenho uma hipovolemia. O indivíduo que tem um sangramento, ele vai ter uma hipovolemia, certo? Então ele vai diminuindo. Eu tenho 5 litros de sangue no meu corpo. Se eu for diminuindo essa quantidade em volume desse sangue, eu vou tendo uma hipovolemia. Consequentemente, diminuindo o volume do sangue, a minha pressão também vai diminuindo, até que chega um momento que o coração para. A hipotensão, nesses casos aí, como eu falei, né, diminui o volume, diminui a pressão, ou seja, a hipovolemia leva a uma hipotensão, uma diminuição da pressão do sangue. E aí a gente chega à resposta certa, que é a hipóxia, que é a diminuição, né, da quantidade de oxigênio no seu sangue. Então, essa condição ruim que deixam as extremidades mais cianóticas, o sangue chegando ali de forma mais lenta, mais prejudicada, as extremidades ficam frias, arroxeadas, cianóticas, é uma característica de uma má perfusão acontecendo nessas regiões. É uma característica da hipóxia. Então, uma diminuição de oxigênio na corrente sanguínea em determinadas regiões pode levar a essa hipóxia, que evolui para uma dificuldade da chegada do oxigênio na célula, essa baixa de oxigênio, que leva a uma isquemia, né? E, consequentemente, leva a uma necrose. Então, uma coisa que vai levando a outra. Uma hipóxia que leva a uma isquemia que leva à morte celular. Tá? Então, a necrose é a morte celular, a isquemia é a falta de suprimento sanguíneo, e não tendo suprimento sanguíneo, tem o quê? Uma baixa de oxigênio, uma baixa perfusão de oxigênio. Eu tenho uma hipóxia. Então, são algumas definições importantes para a gente compreender, tá certo?